Olá, todos vocês, tudo bem? Nós terminamos a família dos cálions, né? E agora a gente vai abrir mais um webinário. Está na hora da gente falar dos nátrons, certo? Então, a gente está fazendo essa jornada, essa viagem pelos sais, pelo sistema mineral dentro da homeopatia, né? Para a gente ficar cada vez mais fortes em conhecimento e facilitar a escolha do remédio quando o nosso paciente estiver no consultório, certo? Mas para abrir esse webinário aqui da família Natrum, vamos primeiro saber qual é a função do sódio no organismo físico, né? Por que que o sódio é tão importante, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aliás, para quem não me conhece, eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, eu sou homeopata, eu sou fisioterapeuta, especialista em homeopatia de desintoxicação e biorregulação. E a gente está aqui junto, né, mais uma vez, para ampliar os nossos conhecimentos em homeopatia. Então, vamos compartilhar aqui o nosso material, que é um material simples, mas com bastante informação, certo? Muito bem, olha. Então, a gente vai começar a falar da família sódio, né? Então, o sódio, geralmente a gente conhece ele na natureza na forma de sal, mas ele é um metal. Ele é um metal bastante importante, conhecido como um metal alcalino, né? Leva esse nome alcalino porque no nosso corpo físico, em determinada quantidade, ele tem uma tendência a alcalinizar. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho, certo? Bom, então, qual que é a principal função do sódio no nosso organismo, né? É regular o nosso equilíbrio hidroeletrolítico. Então, é assim, olha, a gente precisa olhar o nosso organismo como um corpo informacional, né? O nosso organismo, ele produz reações químicas, mas ele produz mais do que isso, ele produz eletricidade e também produz campo elétrico. Onde tem eletricidade, tem campo elétrico, certo? E tanto a nossa bioquímica como esses sinais eletromagnéticos, eles também levam informação. Então, o que o sódio faz exatamente, né? Primeira coisa, o sódio, ele tem uma grande afinidade com a água. Então, a gente tem até uma brincadeirinha que diz, onde o sódio vai, a água vai atrás, certo? Então, os deslocamentos dos íons sódio dentro do organismo acarreta também movimentação de água. A água, ela é essencial para, a gente diz, para fazer reações químicas de hidrólise, né? Ou seja, de quebra de substâncias, quebras de sais, principalmente, e facilitar toda a bioquímica do organismo, né? E um dos sais que essa água quebra é o sódio. E onde o sódio vai, a água acompanha. Então, vamos dar uma olhada aqui no material para ver se a gente não perde nada. Ó, então, ele é o principal íon fora da célula, né, extracelular, essencial para manter o volume de fluido, tanto dentro como fora da célula. Controla a osmolaridade. O que é isso, professora? Onde tem mais sal, existe uma tendência de ter mais água, entendeu? Esse ir e vir dos fluidos, nós chamamos de osmose. O sódio faz isso sozinho? Não. Ele trabalha em parceria, principalmente com o potássio e com o cloro, certo? Então, quando esses íons estão em harmonia, o nosso mecanismo aquoso também está em harmonia. E assim a nossa bioquímica funciona em homeostase. Muito bem, ó, qual a função 2 do sódio no organismo? Ele gera potencial de ação, né? O que é o potencial de ação propriamente dito, né? É um impulso nervoso,
entendeu? Então, o impulso nervoso, vamos assim dizer, numa linguagem técnica, a gente chama de potencial de ação. Então, o neurônio só consegue passar informação graças ao sódio. É um mecanismo, assim, a formação desse potencial de ação é um mecanismo bastante complexo, que eu não consigo explicar aqui agora, né? Mas ele também é um jogo, né? O potencial de ação é um jogo de entrada e saída de íons, principalmente de sódio e potássio dentro da célula. A diferença desses íons fora e dentro da célula é o que é capaz de disparar um potencial de ação. E o cloro, né, ele é o responsável por deixar a célula mais ou menos excitável. Quando a gente for falar do muriático lá na frente, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, com a geração desse potencial de ação, a gente forma um impulso elétrico, que a gente já conhece que traz o movimento, mas ele também é muito importante para ativar canais que a gente chama sódio dependente ou voltagem dependente. O que significa isso? Para as substâncias, para as moléculas entrarem dentro das nossas células, elas precisam de uma permissão. Quem dá essa permissão? São os canais que ficam na membrana celular. E quem diz se pode ou se não pode são as informações passadas via potencial de ação, via impulso elétrico. Então, o sódio é importante porque ele é capaz de abrir e fechar esses portais dentro das células, certo? Que nós chamamos de canais de sódio e voltagem dependente. E então ele faz parte de um sistema que sustenta, né, não só o sistema nervoso, mas o sistema celular de saída e entrada de substâncias, certo? E uma consequência desse potencial de ação é a contração muscular. Então, ó, para você ter uma contração celular, você precisa da interação do sódio e do potássio, né? E da chegada desses potenciais de ação. Esse sódio também é responsável por manter o equilíbrio ácido-base do organismo. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar. Ó, esse controle de pH, né? Ele é importantíssimo para regular o organismo se ele vai ser mais ou menos reativo. Quanto mais ácido, ou seja, quanto mais íons hidrogênios estiver circulando solto no organismo, mais sensível nós ficamos, tá? Então, aquela pessoa alérgica, né, aquela pessoa que uma picadinha já reage, entendeu? Significa que ela tem uma tendência a estar um pouquinho mais ácida, com mais dor. E, gente, essa regulagem do pH, ela é extremamente delicada, entendeu? Para vocês terem uma ideia, o pH do corpo é 7,35 a 7,45, ou seja, uma variação de 0,10 é o suficiente para você ficar mais alérgico ou menos alérgico. Tudo bem, tem questões de histamina, tem questões de serotonina, de outras substâncias, mas o pH acelera ou diminui a resposta das reações químicas, tá? Então, controlar o pH é essencial, né? Então, existe uma troca de íons de sódio e de hidrogênio contribuindo para esse equilíbrio do pH, para você manter o pH nesses níveis bem curtinhos. O que mais o nosso sódio é capaz de fazer? Ele regula a pressão arterial de que sentido? Se o organismo tem um volume de água muito grande, né, maior o fluxo que vai passar nas nossas artérias e nas nossas veias. Quanto maior o fluxo, mais essa água pressiona os nossos vasos, entendeu? Então, se a gente tiver muito sódio no sangue, vai ter também muita água no sangue, um aumento da pressão arterial propriamente dito, né? E o sódio, ele também é bastante responsível por essa tríade, né, que nós chamamos de cisteína, renina, angiotensina, aldosterona, entendeu? Que junto com o sódio controla a pressão arterial do organismo. Bom,
a gente falou do potencial de ação, né? Essa troca de potássio com sódio, né? Além de ser capaz de produzir o potencial de ação, esse mesmo mecanismo age no que nós chamamos de bomba sódio-potássio. Essa bomba sódio-potássio é o que determina o que vai ficar dentro e o que vai ficar fora da célula. E ela gasta energia, né? Essa bomba de sódio e potássio. Então, o sódio, através dessas bombas, né? Desse equilíbrio hidroeletrolítico que nós falamos, ele também consegue ajudar no transporte de glicose e aminoácidos do organismo. Isso facilita o metabolismo, a construção de energia, né? Porque nós temos várias funções metabólicas, mas a principal delas é a produção de energia. E o sódio está essencialmente ligado, né, nesse processo. Somente junto com a vitamina B2, vitamina B3, tá? O sódio trabalha na produção de energia junto do organismo. Fazendo justamente esse jogo, né? Menos água, mais água, bomba sódio potássio, enfim. E ele também auxilia na função dos rins, né? Porque lembra que a gente falou que onde a água vai, aliás, onde o sódio vai, a água vai atrás? Então, o que acontece? Os rins, eles controlam, né, esses solutos de glicose e de bicarbonato. E ele usa o sódio para mandar essa glicose embora ou para deixar essa glicose no organismo. Então, a peça usada para deixar essas substâncias ou jogá-las fora é o sódio, certo? Então, a gente diz que a função renal que o sódio trabalha é reabsorver, né, glicose e bicarbonato e ajustar também a eliminação de líquidos, né? Então, para a gente não excretar mais água do que a gente deveria. Quem faz esse controle também é o potássio. Olha, o potássio, desculpa, o sódio. Olha quanta coisa o sódio faz, gente. Então, ó, manutenção do gradiente de concentração, que foi a bomba de sódio e potássio que nós conversamos, né? Então, o gradiente sódio-potássio mantido pela bomba, né? Sódio, potássio, ATPase, é vital para a excitação celular e para o funcionamento de todo o metabolismo, né? E o sódio é que está dentro disso, né? Então, esse gradiente mantém o volume celular e o equilíbrio osmótico. Também é importante para o sistema cardiovascular, lembrando que o coração é um músculo, né? Então, como ele é um músculo, ele também necessita do sódio para manter eletricidade, para manter a osmolaridade. E o miocárdio, né? Ele também tem vamos assim dizer, um controle elétrico próprio. Mais uma vez, o sódio presente, né? Então, alterações na concentração de sódio pode levar a arritmias e a fraqueza muscular, inclusive cardíaca. E aí, olha, então vamos lá. Umas considerações importantes, certo? Se você tem uma baixa de sódio no organismo, o que acontece? Você pode ter fraqueza, convulsões e pode chegar até coma. Na minha prática, o que eu vejo assim, é um mal-estar, né? As pessoas começam a ter uma sensação de que a cabeça está pesada, que vai desmaiar, que a visão fica meio nebulosa, entendeu? Já vi gente, de fato, ter convulsões por causa da hiponatremia, entendeu? Essa dificuldade de manter o sódio no organismo. Então, para essas pessoas, geralmente a gente pede para tomar mais água de coco, às vezes Gatorade, né, essas bebidas isotônicas, para conseguir manter a quantidade de sódio. E ao contrário, né? E a hipernatremia, o excesso de sódio no plasma, né? Pode causar uma desidratação e aumentar o risco de doenças
cardiovascular. Mas, Lisandra, você não acabou de falar que, né, onde o sódio vai, a água vai atrás? Então, mas se ela tiver no sangue, né, significa que a célula está com pouca água, entendeu? Por isso, essa questão associada à desidratação. E se você tiver um rim trabalhando normalmente, a hora que chegar no rim, ele vai jogar aquele sódio embora. E junto com aquele sódio vai a água. Então, por isso que uma hipernatremia pode trazer a uma desidratação. Ok? Então, gente, em relação ao corpo físico, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Gente, então, em relação ao corpo físico, né? Essa é a função do sódio, primordial e importante. Outra consideração que eu queria fazer em relação ao sal e pressão alta, né? É lembrar que a pressão alta, ela geralmente é causada por aumento de sódio, né, de cloreto de sódio, aumento da ingestão do cloreto de sódio. Não é só isso, mas falando de uma forma bem simplista. Mas um sal, eu não queria usar a palavra orgânico, porque não é um sal integral, acho que essa é a melhor palavra, né? Um sal integral, onde não passou por um processamento, ele não tem só cloreto de sódio, ele tem diversos outros sais. E esses outros sais, ao contrário, né, que nós pensamos de aumentar a pressão, eles ajudam a manter a pressão em níveis normais, né, o sal integral. Então, na dieta de vocês, procure o sal integral, né? E viram a importância do sódio? Você viu a importância do sistema nervoso, a importância no controle de informações, na produção de energia, né? Então, vamos aqui manter uma boa dieta, porque sem essa base, sem uma boa nutrição, sem uma boa quantidade de íons, o organismo não consegue funcionar. E aí, nenhuma terapêutica consegue ter efeito. Tá bom? Gente, vamos aí entrando na nossa série. Vem acompanhando a gente aqui no canal, nos nossos próximos vídeos, para a gente continuar aí nessa websérie dos nátrons dentro da homeopatia, tá bom? Grande beijo a todos, nos vemos no próximo vídeo.